Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o pastor João e hoje nós estamos começando o nosso estudo bíblico. É uma maneira um pouquinho diferente de nós estudarmos a Bíblia, como algumas vezes não é possível nós estarmos juntos, mas então esse estudo bíblico vai ser gravado, o vídeo que nós estaremos postando para vocês e ao mesmo tempo nós estaremos compartilhando com vocês para que vocês no culto familiar façam com os pais de vocês, com as mães, e assim aprendam cada vez mais da palavra de Deus e cada vez mais façam desse livro um manual da vida de vocês, que é o livro, a palavra de Deus. Na semana passada, vocês levaram para casa este guia de estudos bíblicos, que é o que nós estaremos utilizando nos estudos bíblicos com vocês. Combinado? Então, todos os dias, toda semana, aliás, eu estarei mandando 2 aulas para vocês, para que vocês aprendam e façam em casa aí e cada vez mais aprendam a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero mencionar para vocês nós temos um presente para você, que é eu que quero dar esse presente para você. Todo aluno que começa a estudar a Bíblia, eu quero presentear um chocolatinho, um mimosinho, para adoçar um pouquinho a sua boca aí, mas para que você, um incentivo para cada vez mais estudar a Bíblia, aprender e fazer dela o seu guia de ensino, de fé e prática, tá bom? Então vamos começar, e sempre antes de começar, nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus para que Ele nos ajude no estudo de hoje, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus Pai querido, Ele está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo nesse momento dos estudos bíblicos. Que esse primeiro estudo possa ser uma grande bênção para cada um de nós e que possamos aprender e fazer sempre de Jesus o nosso melhor amigo. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, hoje o primeiro estudo, vocês vão abrir no estudo número 1, que diz uma carta de esperança. Você já recebeu uma carta? Eu já recebi algumas cartas. E é muito legal receber carta, né? As cartas boas, claro, né? Tem cartas de multa, cartas de cobrança que não são tão legais. Mas, de via de regra, as cartas são muito legais e a gente gosta de receber cartas. Cartas de amor, cartas de esperança, cartas de bondade, cartas de amizade. São todas cartas que são muito legais de serem lidas. E o estudo de hoje fala que a Bíblia é uma carta, é um manual de Deus para nós. Quando a Bíblia foi escrita, Deus inspirou para que chegasse até nós hoje como uma carta de amor, uma carta de esperança de Deus para cada um de nós. Então, a primeira pergunta do estudo de hoje diz assim, você lê aí no seu manualzinho junto com a sua família, hein? Como a Bíblia é considerada? E aí, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir lá no livro de João, capítulo 17, verso 17. Vamos lá comigo. João 17, verso 17. Olha só que texto bonito. Olha o que diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só que texto bonito. Esse texto, Jesus está falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Num mundo onde as pessoas falam tanta mentira, onde a gente muitas vezes não pode acreditar em algumas coisas, fake news e etc., a Bíblia está falando, Jesus está falando que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Portanto, se ela é a verdade, nós podemos acreditar que de Gênesis 1, o primeiro capítulo da Bíblia, a Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, esses 2 capítulos e tudo que tem no meio é a verdade e é útil para o nosso ensino e para a nossa vida. Então, a primeira pergunta diz que a palavra de Deus é a verdade. Ela é considerada a verdade. Anota aí, responde aí no caderninho e vamos para a próxima. Beleza? A segunda perguntinha diz assim, como e quem escreveu a Bíblia? Esse texto é muito importante. Abra lá na sua Bíblia. 2 Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 2 Pedro 1, verso 19. 2 Pedro 1, verso 19. Vou ler aqui para vocês. Diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazeis bem em atendê-la, como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilustração,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Quando Deus criou o mundo, Deus falava face a face com o ser humano. Deus falava face a face com Adão e Eva. Mas só que, infelizmente, o pecado entrou no mundo. E o pecado traz separação entre Deus e o homem. E à medida que o tempo foi passando, o ser humano foi ficando cada vez mais pecador, foi distanciando cada vez mais de Deus, que Deus falava e o povo não entendia mais a voz de Deus. Então, Deus teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia que Deus fez? Foi criar e chamar homens e mulheres, profetas, para que escrevessem a Bíblia. Então, a Bíblia, homens inspirados por Deus, escreveram esse texto. Então, nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em forma humana. É Deus mandando o manual de como que Ele quer que a gente viva de maneira feliz e de maneira abundante. Esse, então, é quem escreveu a Bíblia. Homens escreveram a Bíblia, mas inspirados por Deus. Por isso, ela mesmo assim é a palavra de Deus. A única parte da Bíblia que não foi escrita por um homem, pelas mãos de um homem, foi Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, onde Deus escreve com a sua própria mão em uma pedra, que nós vamos estudar mais para frente. Beleza? Terceira pergunta então. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui no colégio, que nós estamos à disposição para responder todos os questionamentos de vocês. Beleza? Terceira pergunta. Com que a Bíblia é comparada? Salmo capítulo 119, verso 105. Esse é o maior capítulo da Bíblia. Olha lá que capítulo grande. Salmo 119, verso 105. Vamos ler? Salmo 119, 105. Diz assim, ó. Olha que texto bonito, talvez você saiba até decor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, nós vivemos em um mundo muito escuro espiritualmente, né? É muita maldade, muita dor, muito sofrimento. E a Bíblia está falando que ela é luz para os dias mais escuros, luz para os caminhos mais escuros. Sabia que quem escreveu esse texto foi Davi? E quando Davi escreveu esse texto, ainda não tinha a iluminação elétrica, eles não andavam de carro, era um cavalo ou a pé, não tinha os cavalos, com certeza não tinham os faróis para poder viajar à noite. E para as pessoas viajarem, então, sabe o que eles faziam para poder enxergar? Pegavam uma lamparina com uma corda de couro e amarravam então na canela. Então, a cada passo que eles davam, ia iluminando o caminho deles, para que eles pudessem enxergar se tinha algum animal peçonhento, para que pudesse iluminar a escuridão, para que pudesse ver se talvez tinha algum ladrão, ver se não tinha um buraco para que eles pudessem cair. Então, é isso que Davi está falando. A Bíblia é essa luz que ilumina o nosso caminho. Vocês querem ter um caminho abençoado, um caminho iluminado? É a palavra de Deus. É estudando a Bíblia que nós temos a oportunidade de ter a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos iluminados por Jesus Cristo. Somente pela palavra de Deus. Beleza? Próxima pergunta. Diz assim: por que nós devemos estudar a Bíblia? João, capítulo 5, verso 39. O capítulo é um número grande, o verso é um número pequeno. João, capítulo 5, verso 39. João, capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Olha só. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia tem duas coisas muito importantes. A primeira é que a Bíblia fala sobre Jesus, um Jesus que criou o mundo, um Jesus que cuida do ser humano, um Jesus que veio a essa terra para morrer e dar a sua vida por cada um de nós, um Jesus que ressuscitou e um Jesus que muito em breve vai voltar. Esse é o primeiro ponto, porque a Bíblia fala de Jesus. Segundo ponto, a Bíblia fala sobre a vida eterna. Então, o ser humano tenta encontrar a solução para a morte. É muito difícil. Mas a Bíblia fala para nós de como alcançarmos a vida eterna. Que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar e muito em breve nós estaremos no céu e viveremos para sempre lá.
Então essas são as duas maneiras, os dois principais objetivos para nós estudarmos a Bíblia. Recapitulando: 1. Jesus Cristo, aprender de Jesus. E o segundo, alcançar a vida eterna, conseguir se preparar para a volta de Jesus. Beleza? Vamos lá, penúltima pergunta do estudo de hoje. Pode a Bíblia ser alterada? Olha o que diz Apocalipse 22, 18 e 19. Esse é um texto que deve ficar guardado na nossa vida, no nosso coração, porque tem muita gente que tenta enganar a gente com isso. Olha só, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e verso 19. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha só, a Bíblia está dizendo que ninguém pode acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus. Ai daquele, quando Jesus voltar, que acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. Então, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, primeiro e último capítulo da Bíblia, a Bíblia é inspirada por Deus e ninguém está autorizado a mudar ou a acrescentar qualquer coisa da palavra de Deus ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Então a Bíblia deve ser lida, estudada e observada da maneira como ela está, sem tirar e sem acrescentar nada na Bíblia. Combinado? Última pergunta então no estudo de hoje, hein? Diz assim: como são chamados os estudantes da Bíblia? Apocalipse 1, verso 3. Só voltar um pouquinho aí para o primeiro capítulo de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 3. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias deste livro e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só que promessa muito especial. Sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Felizes. Felizes então são aqueles que leem, aqueles que estudam a Bíblia, igual vocês estão fazendo agora, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Felizes também são aqueles que ouvem. O ir à igreja, ouvir o que o pastor fala é muito importante. Ouvir da palavra de Deus. E o último tópico, guardar, ou seja, colocar em prática. Felizes então são essas pessoas que seguem esses três princípios: ler e estudar a Bíblia. Segundo, ouvir da palavra de Deus. E o terceiro, colocar em prática na nossa vida o que a Bíblia fala. Que todos nós possamos colocar em prática o que a Bíblia e estudar esse livro e fazer dele o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Que vocês possam aprender cada vez mais com a palavra de Deus e fazer dela o ensino da vida de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Não esqueçam de vir passar a pegar este brinde que está na minha sala para vocês. Que Deus abençoe você e sua família. Quero orar para nós encerrarmos o estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai querido, abençoe de maneira especial esses alunos que hoje nós concluímos esse primeiro estudo, que possamos aprender da Bíblia e da sua palavra, e esteja sempre conosco, abençoando e derramando muitas bênçãos sobre cada uma dessas famílias. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, galera, até o próximo estudo.